Olá, conquistadores! No capítulo de hoje, nós vamos ver um episódio intrigante envolvendo as tribos de Rúben, Gade e a meia tribo de Manassés. No período em que estiveram com Josué, eles foram completamente obedientes e prestativos e devem ter se sentido muito eufóricos quando terminaram as conquistas israelitas em Canaã. Durante mais de 7 anos, eles ficaram longe das suas famílias do outro lado do Jordão. E agora que a terra havia sido conquistada totalmente e distribuída às tribos, eles poderiam voltar para suas famílias e para as suas terras do lado oriental do Rio Jordão. Antes que eles partissem, Josué lhes deu uma exortação e uma bênção. Ele lhes disse para obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos, apegar-se a Ele em um sentido pessoal e servi-lo com todo o coração e toda a sua alma. Depois Josué os abençoou e os despediu. Essa bênção incluía a divisão de muitas riquezas de despojos de guerras que eles poderiam levar para repartir com os membros das suas famílias do outro lado do Jordão. Sem dúvida, foi uma despedida honrosa e assim eles partiram. Acontece que antes de cruzar o Jordão para ir embora para casa, os soldados das 2 tribos e meia construíram um altar grande e vistoso perto do Rio Jordão. A notícia da construção desse altar chamou a atenção e se espalhou rapidamente. E quando chegou aos ouvidos das outras tribos de Israel, eles ficaram chocados com tamanho pecado. Eles temeram que aquele altar fosse um sinal de fidelidade aos deuses pagãos daquela região. Por isso se reuniram para fazer guerra contra eles. Observe que Josué não precisou reuni-los. Eles mesmos se reuniram por conta própria. Foi uma reação automática. Mas antes, eles acharam por bem enviar Finéias, filho do sacerdote Eleazar, com outros 10 líderes para confrontar pessoalmente os líderes das tribos do lado leste do Jordão. O povo de Israel reagiu de acordo com o caráter de Deus. Sua reunião para a guerra demonstrou a santidade de Deus, mas a ideia de confronto pessoal antes disso demonstrou o amor de Deus. Quando a delegação liderada por Finéias chegou lá, viram o altar e pensaram claramente que aquele altar representava um lugar rival de sacrifício e adoração para competir com o tabernáculo de Deus que estava em Siló. Deus havia deixado muito claro que o único lugar para se oferecer sacrifícios era no tabernáculo. Usando a história recente de Israel, Finéias citou 2 casos sérios de rebeldia como advertência para as 2 tribos e meia. O primeiro caso foi a participação de Israel nos rituais pagãos de Moabe, quando os israelitas se prostituíram com as mulheres moabitas. 24.000 pessoas morreram em decorrência desse episódio. Esse incidente foi especialmente significativo para Finéias, porque foi por causa da sua atitude que a praga cessou. O segundo caso foi do pecado de Acã, depois da vitória sobre Jericó, quando ele tomou dos despojos que pertenciam ao Senhor e escondeu na sua tenda. Seu pecado causou a derrota em Ai, a morte de 36 soldados israelitas, além da sua própria execução. Baseado nesses fatos, Finéias sabia que o pecado dessas tribos se refletiria em toda a nação. Finéias disse também que, se fosse preciso, as outras tribos se sacrificariam por encontrar um território para as 2 tribos e meia, para que eles morassem com as outras tribos do outro lado do Jordão, contanto que eles não se rebelassem contra o Senhor, oferecendo sacrifícios em um altar fora de Siló. Depois que ele terminou de falar, foi a vez das tribos de Rúben e Gade e a meia tribo de Manassés se explicarem. Primeiramente, eles apelaram para Deus, que conhecia os seus corações, e disseram que tinham sido mal interpretados. Eles explicaram a verdadeira razão para terem construído o altar. Ele havia sido construído para ser um memorial e não um lugar de sacrifício. Era um altar para servir de testemunho. Eles reconheciam a distância entre eles e o centro de adoração em Israel, além da barreira natural entre eles e o resto da nação, que era o Rio Jordão.
Então eles construíram o altar como um memorial para ligar os dois segmentos da nação de Israel. A construção era grande e vistosa para que durasse. Eles queriam que ficasse como um memorial para as gerações futuras, de que as tribos de ambos os lados do Jordão adoravam o mesmo Deus. Obviamente, Finéias e os líderes ficaram muito satisfeitos com essa explicação. Agora sim, tudo fazia sentido. Finéias viu que o Senhor estava entre eles e a unidade foi restaurada entre os filhos de Israel. Quando a delegação voltou e explicou tudo às outras tribos, todos louvaram a Deus pela bênção de ter a paz de volta entre o povo de Deus. As tribos de Ruben e de Gade deram ao altar o nome de testemunho, porque seria um testemunho para as tribos do lado oriental e do lado ocidental do Jordão de que o Senhor é Deus. E aqui nós temos uma incrível lição de como devemos lidar com um mal-entendido, seguindo os mesmos princípios. Veja só, responda com preocupação pela santidade de Deus. Responda com coragem para enfrentar com amor. Responda com uma tentativa de reconciliação antes de lutar. Determine que você está disposto a se sacrificar para ajudar, ou seja, não confronte a menos que você esteja disposto a ajudar. Procure ver a situação da perspectiva da outra pessoa antes de um julgamento premeditado. Decida dar um voto de confiança ao outro. E a 22ª conquista no livro de Josué é ser um pacificador em todos os seus relacionamentos pessoais. A paz exige sacrifício, coragem e disposição de permanecer firme na palavra de Deus, mas os resultados valem a pena. E amanhã, no penúltimo capítulo da nossa série de estudos em Josué, vamos encontrá-lo já velhinho, mas ainda preocupado com a nação de Israel. Ele queria garantir que o trabalho de toda uma vida valesse a pena quando ele partisse. Você confere o discurso emocionado de Josué amanhã aqui no canal Bendito. Até lá!